para que isso fique disponível depois. E se por acaso cair a conexão por algum minuto, eu já volto, ok? Espero que isso não aconteça. Vamos expandir bastante aí para que a conexão seja estável daqui, que eu estava fazendo uns testes. Então, quando falamos em Access Consciousness, a primeira ideia que as pessoas têm é barras. E vou começar a falar um pouquinho da minha história, de como a Access entrou na minha vida e trouxe algumas mudanças assim de algo que vai além do cognitivo. E hoje eu novamente recebi esse presente maravilhoso de ter participado dessa classe e como pode melhorar tudo isso, né? E a cada classe que eu participo, hoje sou tradutor oficial da equipe de Access Consciousness, então traduzo classes de vários facilitadores, incluindo o Dr. Dan Heer e Gary Douglas, os fundadores de Access Consciousness, e também Simone Milassas e Brandon Watt, que foi hoje o que facilitou a escolha de possibilidades. Então vamos lá. Falar em histórias de mudanças com barras é algo que é praticamente óbvio, mas o quanto você passa os seus dias e sabe a mágica das mudanças que você já conseguiu com essas ferramentas tão simples e tão poderosas. E o mais bonito de tudo é ver que algumas questões que nós criamos na nossa vida, às vezes você chega a um ponto de que, ok, aqui nesse caminho não dá mais, então você começa a elaborar um plano, buscar uma maneira e tentar descobrir uma forma de como mudar essa situação, e a situação às vezes pode ser algo que só requer uma escolha diferente e tudo muda. Assim é a leveza das ferramentas de Access. E é bacana ver que elas se aplicam também a várias áreas da vida, como por exemplo o trabalho, como dinheiro, com questões com o corpo, ou questões de relacionamento, que muitas vezes as pessoas acabam tendo alguns pontos de vista que acabam dificultando, né, o que poderia ser bem mais fácil. Então, vamos começar esse diálogo aqui fazendo umas perguntas aí. Quem tem uma história ou uma pergunta que gostaria de compartilhar aí para a gente perceber a energia do que vai criar hoje nessa nossa conversa aqui? Duvido que alguém tenha. Duvido. Ninguém tem história. Tudo bem, ninguém tem pergunta. Vamos lá, uma pergunta. Uma pergunta, como você pode ter... vamos fazer um exercício então, em vez de uma pergunta aqui agora, já que eu estou um pouco, digamos, na energia da classe de escolha de possibilidades. Veja uma escolha que você fez na vida e agora que você tem se julgado por isso, nessas coisas mais recentes. Sei lá, alguma escolha com relação ao trabalho, com relação a relacionamento, com relação a uma questão de saúde, alguma coisa que se criou na sua vida e você diz, nossa, eu não devo ter escolhido isso aqui, alguém escolheu isso por mim. Não precisa dizer, vamos deixar no silêncio ainda. Mas perceba a energia disso que você criou e perceba o quanto é fácil, assim, quando a coisa não vai para o lado do que a gente esperaria, vamos supor, o trabalho não foi exatamente aquilo que a gente queria, o relacionamento não era o que a gente queria, ou o corpo não reagiu da maneira que esperávamos e acabou criando algo que não foi tão leve ou agradável assim. Percebe o quanto a nossa tendência, às vezes, de ir para o julgamento, de julgar, e de ver, nossa, o que eu fiz de errado, onde eu fiz de errado, o que aconteceu aqui. E se você parasse um momento agora, perceba a energia dessa situação, dessa coisa, e se você olhasse para ela de uma maneira diferente. Não como algo, sem um julgamento, não como algo que você vai se julgar por ter criado, mas sim com um olhar de reconhecimento. Percebe essa energia de
Uau, eu criei isso. Mesmo que seja uma merda, eu criei essa merda. E só perceber, dá pra ver alguns sorrisos aqui de como é libertador você dizer eu criei essa merda. E agora, a partir do momento que você reconhece que você é o criador de tudo, o que acontece? Se você não se julga, você tem um espaço novo de criar algo diferente. Ok, se eu criei essa merda, o que mais eu posso criar agora? E aí que entram as ferramentas de Axis, que te dão esse espaço, essa leveza, essa possibilidade de você olhar para tudo na vida como uma criação e não se julgar por isso, independente do resultado, do espaço que ela trouxe para você. Como seria você perceber, então, que cada escolha que a gente faz nos dá mais consciência? Cada escolha que fazemos nos leva a um espaço novo de criação. E o melhor ainda, como seria perceber que você já não é mais o mesmo hoje do que quando fez aquela escolha? Mesmo que seja recente. Sabe aquela, putz, eu não devia ter feito isso? Não, tá tudo certo, eu fiz isso, ok, agora o que mais eu posso fazer? Então, o convite que eu faço a partir desse exercíciozinho é você olhar para essa questão. Vamos lá. Eu imagino que todos já tenham algo aí. Se alguém quiser falar, tudo bem. Se não quiserem falar, tudo bem também. Mas perceba a energia dessa criação. E perceba, pode ser algo difícil e pesado para você olhar. Nossa, deu merda grande. Ok, e agora? Bom, eu criei isso. E se você reconhece que você criou, que novas escolhas estão disponíveis agora e o que você pode ser ou fazer diferente hoje para criar algo diferente, algo mais leve, algo que vai levar você a um espaço novo hoje. A gente usa bastante algumas perguntas em Axis, o que mais é possível, como pode melhorar isso, mas perceba a liberdade que vem de fazer uma pergunta de como pode melhorar isso a partir da energia de uau, eu tenho uma escolha nova hoje, então como pode melhorar isso? Percebe a diferença da energia, daquela coisa de você se julgar e dizer, nossa, eu não devia ter feito isso, você olhar para aquilo, ok, eu criei isso, e agora como pode melhorar? É mais ou menos esse o gostinho de algumas das ferramentas que estão disponíveis para vocês, e se alguém que já experimentou sabe bem do que eu estou falando, eu estou vendo uma galera com chimarrão aí, como pode melhorar isso, hein? Pois é, aqui em Portugal está bem friozinho, é inverno agora, e um chimarrãozinho já é bem aqui. E então essa é uma das ferramentas que a gente usa bastante em Axis e que já são apresentadas nas classes de barras, né? E as ferramentas que a gente fala, muitas vezes, são coisas tão simples que as pessoas tendem a dizer, sério, que é só isso mesmo? Aí existe um mantra de Axis que a gente diz também, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E percebe que facilidade não é uma coisa muito comum nessa realidade. Quem aqui cresceu ouvindo dizer que, olha, meu filho, a vida vai ser fácil, ok? Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, e a vida é fácil, é moleza, é isso aí. Alguém ouviu isso? Ou você foi para a escola e diz, nossa, aqui é tudo fácil, fica tranquilo que não tem problema nenhum. Então, você buscar, você viver uma vida com facilidade, quer dizer que você não vai ter problema? Não, quer dizer que você vai ter situações em que você vai ter ferramentas para encará-las e trazer mais facilidade para você, para a sua vida e para as suas criações. É que, às vezes, as pessoas, assim, percebem o quanto isso é libertador e o quanto é um espaço de uau, verdade, pode ser, pode ter mais facilidade nisso. Eu posso ter a facilidade da escolha, eu posso ter facilidade com qualquer coisa que eu estou criando, qualquer criação minha, e realmente você pode criar esse espaço de tudo na vida vir a você com facilidade, alegria e glória. Agora,
Eu perguntei a vocês quem já tinha corrido barras aqui e já experimentou barras, e eu percebi que, correndo aqui os vídeos, pessoas que estão aparecendo, algumas não estão aparecendo, eu vou considerar que todos já conhecem barras, já receberam barras pelo menos alguma vez. Alguém não recebeu? Levanta a mão ou manda um sinal aí, não conhece nada de barras? Não, estou conferindo aqui, parece que não tem ninguém. Todo mundo já teve uma experiência com barras, então. Ah, barras, então, é um convite, assim, que, sabe quando... Opa, alguém quer falar? Barras é aquele convite, sabe, quando você tem questões ali, ou energias que estão buscando, ou estão impactando na sua vida de alguma maneira que pode não estar criando aquilo que você deseja. E ao invés de você, às vezes, ter uma conversa longa ou ficar procurando o que você fez errado, e agora o que eu posso fazer para consertar isso, de repente você vai lá e diz, ei, corre minhas barras. Ou você liga para alguém e diz ali, a Júlia, o Marcos, pergunta, olha, você tem um horário aí para a gente correr barras? De repente você sai de lá e parece que toda aquela coisa que estava parecendo tão pesada, aquele céu nublado, nuvens carregadas, de repente o céu se abre. E você não precisou conversar nada com ninguém, na verdade nem tinha o que conversar, aquilo era real. E Barras faz essa mágica de quê? De apagar, deletar eletromagneticamente aqueles pensamentos, sentimentos, emoções que a gente acaba aprendendo depois que nem são nossos e estão ali causando peso, estão causando dificuldade, estão causando aquela energia do e agora o que eu faço? Como assim agora o que eu faço? Sempre a partir do espaço de que algo está errado. E se nada estiver errado? Você já parou para pensar por um momento que pode estar tudo certo? Estou vendo uns comentários aqui no bate-papo. Sim, sou praticante de barras e outros processos corporais, sou facilitadora de barras. Como pode melhorar? Sou facilitadora de barras, é isso aí. E o mágico é ver como essas ferramentas funcionam assim de um nível além do cognitivo, e como nós dizemos bastante agora, é além dessa realidade, né? Porque nessa realidade as coisas não foram projetadas para ser exatamente fáceis, né? Você vai para a escola, os pais, a nossa educação é toda baseada em o quê? A vida é dura, a vida é difícil, você tem que ser forte, você tem que ralar, se quer ser alguém na vida, tem que batalhar, tudo concorrido, tudo. E quando alguém chega para você e diz, ei, você é uma criatura única, você é um ser infinito, você tem infinitas possibilidades a seu dispor, e você tem infinitas escolhas também. Se algo na sua vida não está funcionando, o que você pode escolher diferente hoje? E aí você começa a perceber que um espaço novo se abre, de repente você vê que aquilo que não está dando certo pode nem ser exatamente o que você queria. Já aconteceu isso com alguém de vocês? Você insiste em ir pela direita e pela esquerda, e vai pela direita, e a direita é a rua sem saída, de repente, caramba, o que está errado com isso aqui? Bom, não está nada errado, é que você não quer ir para esse lado, você quer ir para o outro lado. E aí, quando você encontra o espaço que é seu mesmo, todas as possibilidades vão se abrindo, meio que como mágica. Eu sei que tudo isso pode parecer assim, nossa, como seria uma vida desse jeito, né? E exatamente essa pergunta, como seria uma vida com facilidade, alegria e glória e total escolha e possibilidade, né? Se você começar a olhar para as suas escolhas, olhar para as coisas que você tem criado na vida a partir desse espaço, veja bem o que vai começar a se abrir para você. Que espaço novo de criação. A gente fala bastante sobre escolhas, sobre possibilidades, sobre criação. Quem já fez barras sabe muito bem disso. E aqui eu vi que tinha alguns facilitadores de barras. Como pode melhorar isso? Hein? E perceba o quanto é libertador você levar isso para outras pessoas, porque afinal de contas, como o Gary Douglas
diz, Access não é exatamente uma terapia. Access é o quê? Uma maneira diferente de funcionar nessa realidade. E quando eu vi isso a primeira vez, eu disse, uau, é bacana isso mesmo, porque nas primeiras experiências que eu tive com barras, quando eu comecei a fazer as primeiras classes, as pessoas aí, eu postava que eu estava fazendo, que eu corria barras, que, né, estava experimentando essa mágica, as pessoas perguntavam, o que é isso? Eu só conseguia dizer, bom, isso é uma maneira diferente de funcionar na realidade. De repente caiu essa, nossa, é uma maneira diferente de funcionar nessa realidade mesmo. E por que é diferente? Porque você percebe que algumas coisas que não são reais, que não são suas, você simplesmente deixa de se conectar com elas. Algumas coisas que pareciam problemas imensos, de repente elas somem, como mágica, com facilidade, alegria, glória. E é maravilhoso ver isso, e você vai percebendo o quanto a escolha vai abrindo uma possibilidade de outra escolha, de outra criação, de outra possibilidade, e assim você percebe que você está já vivendo uma realidade diferente. E diferente por quê? Porque ela vai além do trauma e drama dessa realidade, dos pensamentos, sentimentos, emoções, que a maioria das pessoas ainda insiste em considerar reais e verdadeiros. E o quanto nós, assim, conhecendo essas ferramentas, podemos ser o convite para mais pessoas experimentarem essa mágica, não é? Alguém aqui tem alguma pergunta para fazer, alguma energia que veio à tona nesses primeiros minutos da nossa conversa aí? Falando de barras. Ou digitar no bate-papo, alguma pergunta, alguma coisa para comentar. Falar em pergunta, eu insisto bastante em perguntas porque a gente, nessa nova maneira de funcionar, você percebe que perguntas abrem possibilidades. E você vai começar a perceber o quanto uma pergunta pode mudar uma situação que parecia difícil de mudar ou até impossível de mudar. É maravilhoso e mágico perceber o poder das perguntas, né? Como a gente vê lá nas barras, a pergunta sempre empodera, a pergunta sempre cria possibilidades, sempre abre possibilidades e tira você da conclusão, né? Quando você diz assim, ok, vamos considerar o exemplo de agora, eu estava lá em cima, lá no quarto do hotel e a internet não funcionava, ok, como pode melhorar isso? Aí fui para a recepção falar com a pessoa aqui, de repente ele conseguiu um cantinho sem barulho para a gente fazer a nossa chamada com a internet, como pode melhorar isso? Percebe que de repente podia vir aquele trauma e drama, nossa, eu marquei com o pessoal e agora não tem internet, o que eu vou fazer, o que eu fiz de errado, por que isso aí, por que aquilo, enfim. E de repente o como pode melhorar já te abre uma possibilidade. Opa, vou lá falar com ele, como mais é possível aqui, como pode melhorar. E é bacana, você vai ver assim, parece algo tão pequeno, e quando você usa em qualquer situação, você vai perceber o mesmo espaço de abertura de novas possibilidades. E aqui já são agora 9:30 da noite, então é bem tardinho. Então, como pode melhorar tudo isso? Ah, tô vendo a Fran. Oi, Fran. Fran conhece Barras há um tempinho já também. O Fran já deve ter histórias bem interessantes aí para contar, algumas transformações, mudanças, espaços novos também, lá de Passo Fundo. E é bacana que quando você vai reconhecendo as pequenas manifestações, as pequenas criações, que às vezes você julgar como pequeno ou grande, o que isso pode criar para você. De repente você reconhecer que você conseguiu criar algo ou sobrecriar uma situação que não parecia agradável, por menor que ela pareça, ou mais insignificante, sabe aquela energia de você perceber que, uau, eu consegui, a ferramenta funcionou, eu fiz a minha mágica, mais que seja uma mágica pequena que você julgaria,
quantas vezes a gente se reconhece por ter feito uma pequena mágica, né? Então, quantas vezes a gente, ao invés de se reconhecer, prefere ir para o outro lado e fazer um julgamento? E o quanto o julgamento está criando a nossa realidade? Júlia colocou aqui, como seria substituirmos os pensamentos que nos levam ao trauma e drama pelo como pode melhorar? Ah, boa! Ok, como pode melhorar? Então, boa ideia da Júlia também. Mas eu duvido que o pessoal consegue, Júlia. Será que eles conseguem? Só eu consigo, né? Porque eu escolhi isso. Quando a coisa fica densa, minha pergunta é como pode melhorar? E sabe o que eu faço como bom humanoide também? Quando está tudo bem, tudo certo, eu também pergunto como pode melhorar. A gente se acostuma com isso, sabe? Aquele dia que está dando tudo perfeito, assim, tudo certinho, as coisas se encaixando, você, em vez de perguntar, uau, tá ótimo, não tem mais como melhorar? Não, não, não. Como pode melhorar? Vamos lá, vamos continuar nessa energia, assim, tá bom. Ok? Então, toda essa mágica, tudo isso que eu estou falando com vocês agora, Júlia quer falar? Ela levantou a mão. Fala, Júlia. Compartilhando também. Oi, pessoal. Oi, Fábio. Bom te Oi. ver. Estava com saudade já. Pois é, também estou. Bacana. Hoje eu estava curtindo o solzinho, domingo na praia, e aí várias coisas também bem nessa fluidez, né, energética. E aí logo identifiquei um pensamento assim que veio, ah, não, tá bom, tipo, pode parar de fazer, pode parar por aí, né? Não, tá bom. E eu, não, como pode melhorar isso? Não, como pode melhorar? Como seria, né, acrescentarmos esse como pode melhorar e tudo mais que a gente tem disponível para escolha, para acrescentar e criar ainda mais mágicas, né? Identificando cada mágica que a gente faz, independente do tamanho que a gente julgue, e continuar, né? Não parar, não parar, não permitir que nenhum pensamento nos pare, né? É verdade. Muito bom, Júlia. É E, isso mesmo. e identificar, né, essas pequenas coisas que às vezes coisinha simples, mas que a gente acaba não dando esse reconhecimento, que é o que se requer para que a mágica continue aparecendo, né? É verdade. E vocês percebem que tudo isso que a gente falou, toda essa conversa que a gente tem agora aqui até esse momento, foram ferramentas simples e coisas que vocês já conhecem, por exemplo, com barras, né? Correndo barras, fazendo uma sessão de barras, fazendo um curso, uma classe de barras com alguém, você tem acesso a essas ferramentas e aí é como se um mundo novo de possibilidades vai se abrindo a cada vez que você usa elas, né? E assim, o uso contínuo das ferramentas vai te colocando nesse jeito novo de funcionar e chega um momento que você se torna a ferramenta, sabe? Você já é energia do como pode melhorar e parece que não, o mundo, o universo vai contribuindo para você, porque se você começar a interagir com o universo dessa maneira, você vai criar mais disso na sua vida. Você funciona a partir de como pode melhorar, as coisas para você vão em que direção? Percebe? Um outro comentário aqui, então. Permitir que essa ferramenta mostre o que há de mais expansão do que a nossa pequena zona de conforto. Putz, Diogo, é verdade, a tal da zona de conforto, né? E, na verdade, eu tenho até um ponto de vista sobre essa palavra zona de conforto, porque é verdade, é confortável ficar aí. Eu não acho nem um pouco confortável, então alguém criou essa palavra assim com uma ideia muito bonita, mas não é confortável não. Então, como pode melhorar esse negócio aí? Ficar na zona de conforto, olha, eu sei que muitas vezes eu conversei com as pessoas sobre isso, eu disse, cara, por que chama de zona de conforto? Eu sei que eu tô lá, mas não tá nada confortável, a minha tá uma zona de desconforto. E o quanto a zona de conforto pode ser esse desconforto que é o convite para você buscar algo diferente, né? Ju quer falar, fala para nós da zona de conforto. Sim. E é uma coisa muito interessante que o Den também fala.
O quanto que aí, acho que baseado nessa ideia, nessa crença da zona de conforto, a gente confunde o espaço que a consciência dá, ou a gente identifica, mal aplica essa expansão como sendo algo que vai doer, que vai sofrer, coisas assim. E aí a gente acha que sair da zona de conforto para expandir requer sofrimento, requer batalha, luta, coisas assim. Né? Acho que parte talvez desse ponto aí da zona de conforto, e aí sugere uma ideia um tanto contraditória quanto ao que o Axis nos convida, né? Exatamente. E se você for ver, talvez a questão toda da zona de conforto é que, se você se vê como um ser infinito, um ser que é energia, a energia nunca para. Então, a partir do momento que você estaciona, que você definiu que sua vida chegou naquele ponto que, ok, agora tá bom, não tem mais como melhorar, o que acontece? Entendeu? A energia para, isso é extremamente desconfortável. Você está num mundo dinâmico, o mundo está girando o tempo todo e você escolhe parar por alguma razão, e isso não vai ser muito confortável, não. Então, como essas ferramentas e os processos corporais também, eles colocam mais a gente, corpo e ser também, em sintonia com a vibração do universo, com a vibração da Terra, e as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. Você já percebeu que cada vez que você corre barras de alguém, você está mudando a realidade de uma pessoa e está trabalhando questões e está as suas também? Né? Júlia, pode falar. Não? Eu acho que a minha mãozinha ficou erguida aqui, eu vou baixar ela. Tá bom, então. E se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, tem o chat lá, tô vendo que tá tendo umas participações bacanas aí. Tá, Fábio. Oi, pode tudo isso. Agora isso veio sim. Em relação à inclusão do corpo que você fala, em incluir o corpo e essa questão dos processos corporais, é algo também que vem do fundamento, né? Então, exatamente. Né, podemos acrescentar aí do fundamento. Até agora eu tentei deixar a conversa a nível de barras, assim, para todo mundo perceber o quanto você já faz mágica. Então, se você já tem tudo isso, qual seria o próximo passo agora? Bom, depois de barras, uma classe de barras que você faz, você pode escolher fazer uma classe chamada Fundamento de Access Consciousness, que é uma classe de 4 dias. 4 dias para você... Eu até digo que não é uma classe, mas é um presente que você se dá, de você se desligar dessa realidade de trauma e drama, essa realidade de, ok, não é por aqui, mas agora o que se requer para que eu tenha mais clareza a partir daqui, e você trabalha as questões que estão te limitando, né, dentro do grupo, dentro da energia da classe que se forma, e com mais ferramentas ainda que o manual tem, incluindo alguns processos corporais também, e isso vai preparar você para quê? Para tudo. Até assim, fundamento, por definição da classe, não seria para você construir um fundamento. Se você olhar uma casa, o fundamento, aqui tem que ser a parede, aqui tem que ser a parede exatamente em cima do fundamento. Aí o que acontece? O fundamento, nós vamos quebrar todo esse fundamento aí e vamos fazer uma plataforma nova. Aí você vai construir a parede onde você quiser e vai poder mudá-la a hora que você quiser. Né? É um espaço novo de criação que você acessa com o fundamento. E as pessoas dizem, mas eu não sou terapeuta, eu não quero trabalhar com terapias. Ótimo. Quem disse que é uma terapia? Na verdade, as pessoas, às vezes, é aquele impulso que você precisa para tirar um projeto da gaveta que você não estava vendo solução e, de repente, parece que tudo começa, né? Como a gente já falou das pequenas mágicas que se consegue só com barras. Imagina o que você consegue 4 dias trabalhando, dissolvendo e buscando acessar ferramentas para criar novos espaços de criação. Mais ou menos essa é a energia do que começa a se ter no fundamento. Ju, quer falar? Sim.
aquilo que o Dan, o Gary, também e várias pessoas nos convidam a olhar para o que a gente já criou e começar a funcionar de uma maneira diferente e criar além disso. Então, eu percebo que muitas vezes temos uma tendência de achar que a gente tem que abandonar tudo aquilo que a gente já fez para daí começar a criar alguma coisa. Não, isso como seria, né? A gente acrescentar essas ferramentas para criar além, para criar mais. Então, as pessoas que já têm profissões, aquelas que desejam algo diferente, trabalhar com algo diferente, né? Então, não só partindo desse ponto em que as pessoas se tornam praticantes ou vão trabalhar com pessoas, né? Mas são ferramentas que a gente acrescenta para mudar primeiro a gente, né? O nosso mundo, o nosso universo e acrescentar para o nosso corpo, para mais facilidade em todos os aspectos da nossa vida, né? Exatamente. Justamente disso que é um dos aspectos que a gente esquece, né? Às vezes você, por exemplo, de alguma maneira veio o tópico ali de o que eu vou fazer com isso, e a gente foi para o lado de profissão, de trabalho, enfim. Quantas vezes você está, às vezes, numa profissão, num trabalho, numa ocupação, que na verdade foi uma escolha que talvez hoje já não seja melhor para você. E de repente você vai buscar ferramentas ou buscar algum auxílio dessa realidade para você saber, ok, o que eu faço agora? Não estou feliz no meu trabalho, ou de alguma maneira eu percebo que tem algo mais para mim aí, eu não estou tendo clareza sobre o que é. Então o fundamento vai te dar esse espaço para que você possa jogar uma luz sobre tudo isso com essas ferramentas, e daí você vai perceber o que pode criar mais para aquilo que você está escolhendo nesses 10 segundos, que é uma coisa que a gente fala, né? Viver em incrementos de 10 segundos, ou seja, você se permitir mudar conforme a sua evolução, conforme a vida vai mudando para você também. É muito bacana tudo isso, assim. E, na verdade, o jeito que a gente fala, às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas isso parece historinha, porque, nossa, não pode ser tão fácil assim, né? Não pode ser, isso não pode existir. Ok, então, e se existir? Você vai querer ficar de fora disso? Né? E se esse for agora um chamado para você, por exemplo, saber o que tem que está além dessa realidade, de repente você se colocar à frente daquilo que você jamais imaginou conseguir superar. E se você for ver esse espaço, acessar esse espaço, você consegue perceber que realmente tudo é uma escolha e tudo pode mudar a qualquer momento. A partir do momento que você faz uma nova escolha, algo novo se cria na sua vida. E é muito mágico, o fundamento ele te dá esse espaço. Então imagina 4 dias você se permitir, se presentear com esse espaço de receber, de acessar mais do seu saber e de ser mais tudo isso que cada um tem em palavras, mas cada pessoa que sai do fundamento, eu creio que alguns aqui já fizeram também, sai de lá transformado, assim como eu saí quando fiz e todas as pessoas com quem eu tenho contato usaram as ferramentas depois disso e a vida mudou. A minha mesmo, assim, questão de 1 ano, já estou num lugar diferente, onde que, às vezes, quando eu olho, eu até penso, uau, daí o que eu faço? Como pode melhorar, né? Vamos parar a energia, vamos continuar. Ok, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ler. Comentar algo sobre o workshop sobre criar. O que fará? Parece ter se inspirado em Denver. Alguém está lendo muito bem a energia aqui, Isabela. A partir do que ouviu do Gary, o que está certo sobre isso? Ok, vamos falar um pouco então. Sou facilitadora de barras, mas também sou professora de ensino fundamental e este ano criei uma turma maravilhosa. Estou muito feliz. Como pode melhorar? Sim, é isso mesmo. Vou falar assim do workshop, mas agora percebi uma energia aqui com a Elci, que falou de ser professora de ensino fundamental. E que presente isso, né? Você poder chegar nas crianças
uma idade em que você pode ser já essa energia, que é um convite para elas perceberem que uma realidade diferente é possível. Gary Douglas tem falado bastante sobre a importância de a gente trabalhar com as gerações novas, que realmente que planeta nós vamos ter daqui a uns anos, com as mudanças que são possíveis fazer, com as escolhas que podemos fazer agora, com mais consciência nesse planeta. E consciência inclui tudo, inclui as lideranças, inclui a educação, inclui os sistemas monetários, governos, financeiros. Então, como podemos ser e levar mais consciência para esses espaços também, né? E falando agora, então, ali da criação de realidade, tem os workshops que estão programados para o dia 5, dia 6 agora, um sobre transliteração novamente, e outro sobre criação de uma realidade além dessa realidade. Eu acho que o nome é bem esse aí. Mas percebe a energia do que é. A ideia surgiu, sim, Denver contribuiu para isso, é que a cada classe que a gente participa é uma nova série de bolhas que vão estourando, é uma nova série de uaus que vão chegando, e chega um ponto que eu percebo que, nossa, como eu posso compartilhar disso com as pessoas? E às vezes o fato de você estar em um lugar diferente e fazer esse trabalho online permite que as pessoas possam acessar essa energia da maneira que a internet pode servir a nós nesses 10 segundos, né? Então, a ideia da criação de uma realidade, além dessa realidade, é realmente você ter ali um espaço para que você olhe para as criações, primeiramente reconhecendo que o que você... o que está, entre aspas, acontecendo na sua vida, como Gary Douglas diz, nada acontece, você cria tudo, e você usar as ferramentas ali para então começar a criar uma realidade nova. E quando a gente fala de uma realidade além dessa realidade, a gente podia passar horas e horas aqui falando do que seria essa realidade além dessa realidade, muitas coisas que nem palavras às vezes descrevem, porque são energias, né? Então esse workshop, mesmo sendo online e assim não sendo algo de um dia inteiro, vai ser um espaço e um convite para que as pessoas que o escolherem possam ter acesso a essas ferramentas que vão trazer mais facilidade na criação das coisas, sabe? Aquele olhar que você pode ter por alguma coisa de repente ali e você percebe, uau, isso não é um problema, isso nunca foi um problema. E aí você percebe que em algum momento você criou isso como um problema e você criou uma realidade que nem existe. Como seria ter essa facilidade de olhar para qualquer coisa que você rotulou como problema e de repente só de, sabe, chegar no problema com as ferramentas e você dizer, uau, cadê? Nem existe mais, está aqui, sumiu. E agora daí você entra com o que mais é possível e como pode melhorar isso e as coisas começam a funcionar a partir de outra energia. Esse é o convite da criação de uma realidade além dessa realidade. Né? E você pode usar isso em coisas simples, você pode usar as ferramentas em coisas que você considerou mais complexas ou maiores, com seus interessantes pontos de vista, e perceber o que vai ter de mudanças práticas mesmo com isso. Porque, assim, de tudo que eu tenho oferecido, assim, das minhas experiências com Access, dos workshops, das classes, são coisas que realmente eu tive a partir do uso das ferramentas mesmo. As pessoas, às vezes, assim, eu não sei, eu já fui sempre do perfil daquele de mais cético, sabe? Não acredito que isso pode ser assim. Às vezes você dá tanta cabeçada tentando do jeito difícil e não dá certo, chega uma hora, tá bom, me dá aqui esse negócio que é fácil aqui. Difícil não funcionou, só pode ser fácil então, né? E de repente, assim, você... Ué, cadê? Cadê aquele negócio? Sumiu. Sabe? Mágicas começam a acontecer. E o bom é que você tem essa capacidade também, todos nós temos. Só que reconhecer a nossa mágica, a nossa capacidade, que até a palavra mágica pode despertar alguns julgamentos, mas tudo bem, vamos receber um pouco de julgamento também, mas reconhecer a nossa mágica já não é uma coisa dessa realidade. Não chega em casa e diz, mãe, eu fiz uma mágica hoje.
Ah, é? O que você fez? Já percebe que já não é algo assim, nossa, tá, que isso? Entende? Mas como seria você se permitir ser mais disso? E se realmente for fácil, porque facilidade também não é algo dessa realidade, né? Então, o convite dessa chamada é para você perceber as possibilidades de criação que você tem ali e oferecer essas ferramentas para que você tenha mais facilidade com a criação da realidade que você sabe que é verdadeira. E por falar nisso, vai ter essas telechamadas ou esses Zooms que a gente chama, né? Sobre criação de realidade agora, e vai ter o de transliteração também. Transliteração é uma das capacidades que nós temos que foram invalidadas com várias camadas e muitos tempos de dizer que isso não existe, de se comunicar em qualquer idioma da nossa escolha. Quer dizer, percebe a energia aí. Quem já ouviu falar da história da Torre de Babel? Quem sabe como era antes da Torre de Babel? Todo mundo se comunicava? E se você ainda tiver acesso a essa capacidade, toda aquela confusão que se criou lá pudesse ser sobrecriada agora a partir desse espaço. E quem sabe hoje você não queira falar todos os idiomas, mas você está criando dificuldades aí para aprender, sei lá, um inglês, um espanhol, um alemão, um francês. E se de repente uma chamada como essa for o convite para você acessar um espaço de mais facilidade com isso, e de repente você entra para o que mais é possível, já está aprendendo um outro idioma, já está acessando um outro, de repente está falando até com animais. E como algumas pessoas já me disseram, e estou entendendo o que eles estão falando também, sabe? Porque se você chega nesse espaço, você se comunica com as moléculas, e as moléculas, tudo são moléculas, tudo é energia, você é energia. Então, se não houver problema nenhum, né, o que mais é possível para nós? Esses workshops que vão ser online, tanto de criação de uma realidade quanto de transliteração, vão ser gravados e as pessoas que participarem depois terão acesso a ele num grupo fechado do Facebook, vai ser colocado lá o Zoom. Nós vamos fazer via Zoom para que todos tenham acesso a fazer perguntas, né, online também, e fazer pergunta e interagir, trazer à tona a energia daquilo que é para trabalharmos. E depois vai ter a gravação para rever quando for conveniente. E também vai ter o loop de processos, que é algo diferenciado das chamadas, que ao longo das chamadas vão surgir alguns processos, e aí esses processos depois vão ter em loop, porque os processos verbais de Access também são umas ferramentas que elas trabalham energias específicas daquilo que vai surgindo quando você traz à tona aquilo que está causando peso, a escolha que você fez que pode não estar não está criando mais do que você realmente escolhe nesses 10 segundos. Então, esses loops de processo, eles dissolvem todo esse espaço em que você se trancou na não escolha. Por exemplo, aquela pessoa que diz, nossa, eu tenho um bloqueio imenso para falar inglês, eu não consigo, eu tenho estudo, já fiz 300 e 400 cursos e não consigo sair do básico. Aliás, nem quero mais livro porque chega disso. Né? E de repente você faz um processo ali, você percebe algum lugar em que você trancou essa capacidade, comprando um ponto de vista muito interessante de alguém, e você vê que isso não está mais criando para você, e agora você busca um espaço novo. De repente você, sei lá, consegue ler e falar com facilidade, assim, sem aquele gigante imenso de dificuldades que você tinha criado, né? Mas são só algumas possibilidades. E quando a gente fala de comunicação, a comunicação ela abrange várias áreas da nossa vida, porque como somos seres infinitos, nada é linear. E nós também não funcionamos a partir da linearidade. De repente você faz o processo e tem desbloqueios em outras áreas da sua vida, sei lá, relacionamento, dinheiro, trabalho, ou até por se comunicar melhor, você consegue criar mais para você, né?
Então, fica aí na pergunta e veja se o que isso pode criar para você nesses 10 segundos. Outro comentário aqui, então, em abril teremos possibilidades de mais novos workshops presenciais com processos corporais. Ah, claro, sim. Esses vão ser feitos online, mas como nós estamos preparando ali como eu posso dizer assim, um fundamento mega expansivo, além dessa realidade aí para Passo Fundo, em abril, as datas que eu não me lembro nesses 10 segundos, mas a Júlia e o Marcos estão muito afiados e preparados com isso. Nós vamos fazer também os workshops nas noites do fundamento, até num dia anterior ao fundamento, e durante as 3 primeiras noites do fundamento faremos workshops presenciais e com processos corporais. Esses workshops estarão abertos às pessoas que fizerem o fundamento, com um desconto bem interessante. Inclusive, um deles vai ser sobre sexualness. Sexualness. Alguém aqui já ouviu falar de sexualness? Já, né? O que é sexualness? O que você sabe sobre sexualness? Quem quer falar de sexualness? Não se fala dessas coisas, está muito cedo ainda. A Miriam perguntou o que seria. Tá bom, Miriam, vamos lá. Bom, aqui pelo horário de Portugal, agora já são 10h30 praticamente, eu daria quase para falar de sexualness, né? Porque as crianças já foram dormir e tal, tem todas essas coisas, mas aí para vocês ainda não. Como pode melhorar isso? Fundamento aqui a Júlia colocando para nós de 17 a 21 de abril, com workshops à noite em Passo Fundo, PF. E um deles é esse sexualness. O que é o sexualness? Muitas coisas dessa realidade eu vou tentar falar assim bem brevemente para que vocês percebam a energia do convite, porque não vai ser nem a pontinha da ponta do iceberg, sabe? Tem muito mais para ser explorado ali, e quem vier e receber com o processo corporal, inclusive, bom, não vou falar mais nada. Vamos falar do que é sexualness. Quando se fala em algumas coisas dessa realidade que foram distorcidas e algumas energias onde que nós compramos bloqueios como reais e verdadeiros, em uma delas está a área do que se chama sexo, que desperta também muitos julgamentos. E o que você percebe em Axis é que sexo, por não tem nada a ver com cópula. Sexo tem vários conjuntos tem várias energias, e uma delas é a sexualness, que seria essa energia de nutrição, de carinho, de cuidado e de criação, que em algum lugar ali, ou está por baixo de várias camadas de limitações que nós compramos como reais e verdadeiras ao longo dessa vida e quem sabe de outras vidas, e ao longo de alguns pontos de vista interessantes que nós compramos, ou alguns conceitos que aplicamos ou identificamos equivocadamente, e que se você for ver, os processos que vão ser feitos lá desbloqueiam o quê? Sua capacidade de criar e gerar. E gerar a vida que você sabe que é possível. Então tem a ver com sexo, sim e não. Se você escolher. Tem a ver com desbloquear ou com acessar mais dessa sua capacidade generativa, essa capacidade de cura que você tem, suas capacidades como ser infinito de fato. E é muito bacana porque coisas acontecem nesses workshops e coisas acontecem depois. Mas sobre isso, vou deixar para falar com quem participar depois para a gente contar as histórias. Aliás, histórias não, né? Depoimentos. E percebam que todos os temas dos workshops que vamos fazer, vai ter também transliteração, vai ter se não me engano, 7 passos, vai ter sexualness, vamos fazer um sobre dinheiro, vamos fazer um de... qual era o outro? Restauração da imunocitose e da supressão das células de gorduras. Isso. Supressão das células de gordura também é muito interessante esse trato que a gente tem feito em alguns workshops aí.
onde a gente inicialmente trabalha alguns processos verbais para que depois você prepare o teu ser, para que deixe o teu corpo receber esse processo com mais facilidade, ok? E o que acontece em resultado disso? As pessoas pensam, ok, vou lá para emagrecer. Sim, emagrecer é uma possibilidade. Mas lembra do que mais é possível? De repente você não só emagrece, você emagrece com facilidade, alegria e glória. Você tem mais facilidade com o seu corpo de mudar as coisas com o seu corpo e deixar de lado aquilo que você trancou no seu corpo, que na verdade nem era seu, né? Então essa é a mágica que esses processos fazem, esses workshops abrem esse espaço para você. Então, percebe a energia aí do que pode ser contribuição. E sobre os workshops, até assim, para o pessoal que for escolher, depois a Júlia ou o Marcos podem até lembrá-los. Quem for escolher fazer, é possível fazer 2 workshops por dia, no máximo, e depois você tem que dar 24 horas até fazer um outro processo corporal, ok? Recomendação de Access para que o corpo receba plenamente esses processos. Então imagina, perceba aí só a potência do que você tem à sua disposição. Uau, é bem isso aí. E tudo que não permite que você escolha com facilidade, destrói, descria tudo isso agora. É bem isso aí. E em todos eles nós usamos as ferramentas de Access com os processos corporais, os processos verbais. E uau, que mais é possível? Que mais é possível mesmo? Então assim, falar desses processos, falar dessas classes para mim, das experiências que eu tive, é sempre um convite a você criar mais. As pessoas assim, às vezes param nos pontos de vista dessa realidade. Um deles é, vamos supor, o dinheiro. Aí nós criamos o workshop e se o dinheiro não for o problema. Eu posso contar até uma história para vocês de quando essa pergunta entrou na minha vida, o que causou. Foi exatamente no momento em que eu estava para fazer uma escolha, e sabe quando você começa a aprender a usar o leve e o pesado, e o teu leve ficou naquele que era mais caro. E claro que isso nunca aconteceu com ninguém, eu acho, só acontece comigo, né? E um facilitador muito querido, amigo meu, chegou naquela hora e perguntou, Fábio, e se o dinheiro não fosse o problema, o que você escolheria? Sabe aquele burro? E naquele momento eu me vi diante de uma escolha. Eu percebi o quanto eu estava limitando exatamente o desembolso e não permitindo que aquilo que eu estava escolhendo contribuísse para mim. Então esse workshop do dinheiro é um convite a você olhar não quanto você está gastando, colocando, mas sim quanto você está disposto a receber por aquilo que você está dando. Né? E tem algumas ferramentas bem interessantes que vão levar vocês a repensar a maneira como vocês usam o dinheiro para que o dinheiro contribua para vocês. Será que é possível isso? Não, eu ganho X por mês, eu tenho que gastar pelo menos um pouquinho abaixo para não ter problema. Né? E se você puder abrir com o que você usa o seu dinheiro, mais possibilidades de vir mais dinheiro. E se essas possibilidades não forem lineares? Marcos, quer contribuir para nós, hein? Daí tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Uma pergunta que vem bastante de pessoas interessadas em fazer, por exemplo, fundamento, alguns workshops, delas falam, eu escolho fazer, né, esse curso, esse workshop, mas justamente estou travando nessa questão do dinheiro, né? O que elas poderiam fazer, o que elas poderiam trabalhar nesse sentido? Boa pergunta. Porque a gente fala de tudo isso, é tão maravilhoso, assim, e tem dinheiro. Sabe por que tem dinheiro? Alguém um dia perguntou para o Gary isso aí, sobre o dinheiro, e disse, nossa, mas a Access tem umas ferramentas tão maravilhosas, por que eles cobram por isso? Devia dar de graça. Aí, o que ele falou foi mais ou menos assim, dinheiro é energia também, por que você exclui dinheiro daquilo que você está criando? Né? E a pergunta que eu deixaria para você é, faz a pergunta e perceba a energia do que essa classe pode criar para você.
Eu posso ter história de algumas classes que eu fiz assim sem ter dinheiro. Uma delas eu estava falando hoje. O ano passado eu fui para Irlanda fazer a classe dos 9 trainees, que são os 9 trainees. Um deles é a transliteração. Aí tem transmutação, transmogrificação, transpiração, enfim, tem 9 desses trans aí. E o momento que eu escolhi aquela classe, eu não tinha dinheiro. Foi em outubro do ano anterior, eu estava numa classe no Rio de Janeiro com o Gary, e ele falou dessa classe assim, aquilo, nossa, cara, isso expandiu, sabe? Quando você não pensa, expandiu para mim, eu disse, eu escolho estar nessa classe. Esqueci daquilo. Quer dizer, esqueci cognitivamente. Continuei meu trabalho, as coisas que eu tinha que fazer, e, né, mas assim, não fiquei fissurado nessa, porque vou ter que guardar dinheiro para essa classe. Eu escolhi ela e depois chegou. A classe foi em junho do ano passado. Então, de outubro a junho, eu comecei a perceber que as coisas foram fluindo. E chegou em abril, alguém perguntou para mim, você vai lá para Dublin fazer a classe dos 9 trainees? Sabe aquele momento que, cara, é verdade, tem essa classe. Aí eu fui ver os números e adivinha, o dinheiro da classe estava lá. Tipo, não é algo assim que eu fiquei cognitivamente fissurado em fazer, mas é só um exemplo simples de como as escolhas às vezes funcionam. Você escolheu, percebeu uma energia coincidente com aquilo, e de repente você vai ver e tudo se cria e pode estar sendo criado ali de maneira que você nem percebe. E é como eu também costumo dizer, a gente tende a olhar as coisas pelo preço que elas têm, em vez de ver o valor que elas têm. Então, como seria você perguntar para essa classe quanto dinheiro ela pode trazer para você? E se você, em vez de olhar, perguntar assim, nossa, eu vou gastar esse tanto de dinheiro aí com esses cursos, pergunta o quanto você pode ganhar com as ferramentas que você vai ter lá, com esse espaço de transformação que você vai ter lá. As pessoas fora do Brasil, tem países, por exemplo, em Portugal, em que o Access ainda está nos movimentos iniciais, e é bacana ver as pessoas nesse espaço de escolha, nessa migração de realidades, como a gente diz, porque realmente se trata disso, de você entrar num espaço de reconhecer o ser infinito que você é e de parar de dar significância ao dinheiro. Então, assim, todos os lugares em que você torna o dinheiro uma limitação para suas escolhas, você está disposto a destruir e descriar? Olha para esses lugares e veja assim onde você ainda está vendo o dinheiro como uma limitação para não escolha, ao invés de um passaporte para escolha. E todas as definições que a gente tem, a partir do momento que você faz esse exercício, você vai perceber um espaço bem interessante aí. Oi. Não, outra coisa também que muitas pessoas acabam se agarrando no ponto de vista de que o dinheiro tem que vir de tal forma, né? Por exemplo, o dinheiro só pode vir do meu salário, ou só pode vir de tal lugar, né? E aí você acaba limitando aquela possibilidade de ele surgir do nada, né? Ele vir de qualquer outra possibilidade diferente. Verdade. É exatamente isso. E até nesse workshop do dinheiro tem umas ferramentas bem práticas que foram extraídas de um livro que eu super recomendo para você e de outras experiências que eu tenho aí, que é o livro do How to Become Money Workbook. É um livro que o Gary Douglas escreveu há uns anos, e ele é um livro para ser estudado sistematicamente. Ele muda a situação financeira das pessoas assim de maneira dinâmica em muito pouco tempo. Então, as ferramentas que eu trago para vocês, eu extraí do livro, eu estudei o livro, estou reestudando o livro é um livro não para ser lido, para ser reestudado, porque, sabe, você vai entrando cada vez em espaços novos e você percebe o que pode criar mais com aquilo ali. E o que eu deixaria justamente é isso, né? Você, como você falou, o quanto a gente limita que o dinheiro tem que vir de tal fonte, e quanto você está disposto a receber. A gente fala muito em Access, as ferramentas são para trabalhar o receber, você trabalha barras para aprender a receber mais. Você faz os processos corporais para o seu corpo receber mais. Todas essas classes aí, elas abrem espaços novos de receber, e isso parece algo assim meio que, isso aí é balela.
Só diga uma coisa, experimenta, usa. Depois você vai rir sozinho ou vai contar pra gente as experiências, assim como, digamos, acontece comigo, acontece com cada pessoa que escolhe, você escuta cada vez mais essas mesmas histórias de uau, sabe, aquilo que você pensou que não fosse possível, de repente, magicamente apareceu lá. E é bem isso, a escolha é uma energia, não é só uma palavra. Quando você diz, eu escolho estar nessa classe, eu escolho fazer tal coisa, eu escolho isso para minha vida, você percebe uma energia ali. É essa energia que você vai usar para continuar escolhendo e chegar nessa direção. E as coisas podem acontecer muito mais rápido do que você imaginaria que fosse possível. Então, sim, quanto ao dinheiro que a gente está fazendo ali, o custo das classes, a gente está oferecendo parcelamento no cartão, né? Para as pessoas que escolhem isso. E eu faço isso assim como uma brincadeira, sabe por quê? Porque quando eu fiz a primeira classe de fundamento também, eu tinha esses pontos de vista. Eu acabei fazendo porque eu tive a possibilidade de fazer esse parcelamento. E depois eu fui descobrir que quando você paga à vista, o teu receber abre uma dimensão assim muito interessante e você vai escolhendo receber mais, sabe? O quanto a gente está habituado, primeiro, a tornar o dinheiro, em vez de um aliado, uma limitação. Né? Quanto das coisas que você escolhe estão limitadas por um preço X? Às vezes nem era o que você queria, mas era o que dava para pagar, não era? E quem disse que você não pode ter aquela outra coisa que você achou mais expansiva, mas que a etiqueta diz que é mais caro? Sei lá, uma roupa, um carro, uma casa, né? São exercícios pequenos, mas são convites a você perceber o quanto você fechou para receber. Não, eu só recebo até aqui porque é isso que eu tenho. E se ao invés disso você jogasse uma pergunta e dizer, não, eu escolho mais facilidade, mais dinheiro. Né? E quantos lugares a gente está excluindo ao invés de escolhendo o dinheiro na nossa vida? Marcos quer falar alguma coisa? Sim, não, é que tem pessoas já, vários relatos que falaram que, por exemplo, eu escolho tal classe, né? Só que daí vai chegando o dia e ainda não veio dinheiro, não veio uma possibilidade, e daí meio que inconscientemente elas acabam desescolhendo, né? Elas acabam mandando para o universo que, se não veio até hoje, falta 3 dias, não vai mais vir, daí tu acaba desescolhendo. E na verdade, como seria, né, você escolher até o último segundo, né? Daqui a pouco vai aparecer ali 5 minutos antes do curso o dinheiro, né? Então é escolher de verdade e fazer o que se requer, né, para que aquilo aconteça, né? Não é escolher meia escolha, né? Escolher mesmo. Uma coisa que vocês, eu até posso deixar aqui uma ferramenta sobre isso, que vai ser bem interessante. Observa todo dia quando você se levanta. A gente tem lá na apostila de barras aquela coisa de você fazer 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite, o mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quantas vezes a gente faz isso para realmente receber tudo com facilidade, alegria e glória? E daí você levanta da cama e vai criar problema para você. Né? Então, às vezes você começa a olhar os lugares na sua vida em que você está contribuindo para que ela seja realmente facilidade, alegria e glória, ou você está complicando o trabalho do universo te entregar facilidade, alegria e glória, porque se vier de bandeja, não, tem uma coisa errada aí. Isso é fraude. Né? E vai brincando com a ferramenta, com essa leveza da brincadeira mesmo, e percebe os espaços novos que vão surgindo. E sempre naquela pergunta, se o dinheiro não for o problema, que eu escolheria? Né? E a partir do momento, como o Marcos falou, escolher de verdade, não fazer meia escolha, escolha de fato essa energia de você se conectar com isso e perceber o valor. Né? Quantas vezes a gente só olha para o preço e sai do valor? Se for assim, nós vamos criar um mundo de R$1,99, porque tudo R$1,99 é mais barato. Cadê o diferencial do ser infinito? E o quanto você está se colocando, porque você limita o teu receber com isso e também limita o teu acesso a ferramentas que poderiam estar criando mais para você, de maneiras que podem ser bem mais fáceis. Sim.
Júlia quer falar também? Sim, isso que o Marcos falou, assim, foi muito real para mim. Eu criei exatamente isso. O meu primeiro fundamento, eu tinha me inscrito para uma classe de barras um dia antes de começar o fundamento, depois o fundamento. Eu só tinha o dinheiro da classe de barras e os 10% do fundamento. Eu não tinha o dinheiro do fundamento. E era em outra cidade. Eu arrumei as minhas malas para ficar o tempo necessário, organizei tudo na casa de um amigo para eu ficar, viabilizando tudo que eu podia, né? Facilitando. Mas eu não tinha dinheiro do fundamento. Fui para a cidade, fiz o curso de barras, foi mega expansivo, super divertido. E aí, acho que no final do curso de barras, não, passou o curso de barras, eu ainda não tinha dinheiro. No outro dia de manhã começava o fundamento. Eu fui para o lugar do fundamento e quando eu cheguei lá, o dinheiro entrou. Assim, 5 minutos antes do curso. Mas eu tava lá, universo, eu tô aqui. Eu tô aqui, me mostra o dinheiro agora. Então, acho que 5 minutos antes do curso o dinheiro caiu. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Se você for ver, só pelo seu relato aí, você percebe duas coisas. Uma, o quanto talvez você gosta da aventura de criar no último momento para mostrar que você tem capacidade de fazer mágica, entende? Talvez aquela coisa de não, já tenho guardado, posso ir tranquilo, não seria tão empolgante para você. Você tinha que criar mais uma adrenalinazinha ali para dizer, não, vai aparecer na hora, quer ver? Agora. Como pode ser mais fácil? Mas tá vendo? Foi divertido. Como posso me divertir com mais facilidade, né? E depois tem outra coisa, se você for com essas ferramentas, você começa a perceber o quanto mais, se você realmente gosta de alguma coisa, se você realmente escolhe, quer dizer, tudo que você cria na sua vida são a partir das escolhas que você fez. Quer sejam as coisas que você está curtindo, que estão expandindo para você, quer sejam aquelas coisas que estão te botando em saias justas aí. Não que saia justa seja um problema, mas enfim, que estejam causando problemas para você, A maioria dificuldades, não e não estão levando. Não é terapeuta, não é terapia. Tem nada a ver com, não tem nada a ver contigo. Oi? Isso mesmo, não tem Não muito a ver com nada, terapia, tem tudo a ver com alegria e glória. terapia. Exatamente, não precisa estudar nada. Ok, não precisa estudar nada, ele acabou de falar. Exatamente. Então, assim, agora deixa eu lembrar onde é que eu estava aqui. Assim, quando você cria essas situações, primeira coisa, você percebe que você já se comprometeu com a classe, né? Então você escolheu, e mesmo que na hora de sair o dinheiro não estava lá, você escolheu ir. E ele apareceu, e ele sempre aparece, mas às vezes a gente gosta de criar essa mágica, né? Porque talvez tudo no modo sistemático, de ter tudo antes, não é tão empolgante para a gente. Talvez cognitivamente você perceba, não, eu queria ter tudo guardado, pagar à vista, pagar na frente e já receber em dobro depois. Ok? Só escolher. E se puder ser fácil assim, né? Quantas decisões a gente já tem lá que tomou, que a gente não abre mão, que tem que ser assim que funciona, e que, sabe aquela síndrome do tadinho? Tadinho, eu não consigo, tadinho, isso é demais para mim. E você fica nesse espaço de vítima, limitando o seu receber e limitando suas capacidades, porque você, em algum lugar, decidiu que você não pode, você é o tadinho. Alguém tem que te dar, senão você não consegue. Ou às vezes você quer mostrar, eu consigo, quer ver? Vou conseguir nos 45 minutos do segundo tempo. Vou marcar o gol da vitória. No caso da Júlia aí. E é bonito, é legal você reconhecer, ok, funcionou naqueles 10 segundos, o que mais é possível? Eu continuo escolhendo a partir desse espaço, ou eu posso escolher agora criar com mais antecedência e com mais facilidade? O que está mais divertido hoje? Às vezes, cognitivamente, você pensa, não, eu prefiro antes, mas lá em algum lugar você escolheu criar nos 45 do segundo tempo, porque você acha mais divertido. Então, tudo bem, reconheça isso, veja esse espaço e que pode nisso tudo. E é isso mesmo. E voltando aí, alguma pergunta? Eu vi o comentário lá de precisar estudar, de ser terapia.
Sobre isso que a gente, uma das bases de Access é fazer você levar o espaço de reconhecer que você sabe, ok? Tudo que você precisa para criar a sua vida, você já sabe. Está lá escondido, em algum lugar, debaixo de um monte de pontos de vista, debaixo de um monte de coisas que você comprou como reais e verdadeiras que não são para você. Mas Access, a premissa do Access é isso, é empoderar você a saber que você sabe. Então, todas essas classes você vem a partir da escolha, a partir da disposição de receber e de criar uma realidade mais expansiva para você, né? E como pode melhorar tudo isso? Alguma outra pergunta, algum comentário final? Algo mais que eu possa contribuir? O pessoal fala pouco aí, gosta de ouvir mais, né? A gente vai fazer mais lives, então, para ir ter mais conversa. Eu vou compartilhando com vocês de alguns lugares diferentes aí, então. Aí a gente vai tendo mais interação até lá. Como pode melhorar? Então é isso, pessoal. Fica aí o convite para vocês, os workshops online que vamos ter essa semana, para ter mais um pouquinho dessas ferramentas. E pratiquem aí fazer escolhas a partir do que isso pode criar para você, né? Veja se a classe, o que essa classe pode trazer para você, e a resposta pode não ser cognitiva, né? Você pode perceber que não tem algo lógico ali, ou pode ser que sim, ou pode ser que não, mas de repente perceba a energia, foi leve, expandiu para você, escolha. Ok, e tudo que vier coincidindo com essa energia, que vai casar com essa energia, você vai escolhendo e de repente você percebe que foi tudo muito divertido e fácil. Que na verdade, se é assim, essa for a realidade de fato, divertida e fácil. Sabe aquela coisa de criança que a gente se divertia por tudo, até alguém vir dar um tapa na mão, dizer não mexe aí, dizer que não pode fazer isso, e, sabe? E se você puder criar uma realidade com todo o teu saber, a partir dessa leveza da criança, de saber que tudo é possível, e que sim, pode, eu só preciso pedir, peça e receberás. E o quanto do peça e receberás nós estamos exercitando com o universo que está aí disponível para conceder tudo que pedirmos. Se estivermos dispostos a receber. Às vezes você precisa dar uma mãozinha, né? O universo está batendo na porta para te entregar, você tem que ir lá abrir a porta, vai atendendo. Alguma outra pergunta, algum comentário, consideração? Todos felizes? A hora do Shima? Vai, Júlia. Eu tô muito empolgada, né, com essas duas classes, com fundamentos, workshops, tudo mais, que tem criado muita coisa na minha vida só por essas escolhas, né? É uma coisa bem interessante, antes mesmo desse Zoom, hoje eu estava estudando inglês e eu já fiz a minha inscrição para o workshop online de transliteração. Em breve eu vou escolher com o processo corporal, né? Como pode melhorar. E antes para mim era assim, um tanto difícil. Eu rodava processo, fazia processo de transliteração enquanto eu estava estudando, várias coisas. Mas eu percebi muito, eu já fiz o pagamento, da classe, como pode melhorar, né? E como pode melhorar? Foi muito mais fácil esse meu estudo, tudo, assim, tudo fluiu de uma maneira muito diferente, muito diferente. Então, que contribuição esse workshop, né, de transliteração pode ser, o que a gente pode escolher receber disso, e inclusive dessa chamada, né, com todas essas energias que a gente trouxe à tona. Uau, muito incrível. E é mágico porque do que você falou aí, você percebeu a energia do que realmente a escolha faz. A partir do momento que você escolhe, você já começa a receber. E isso não tem a ver só com o workshop, tem a ver com tudo. Do que você não está disposto a receber hoje, né? É muito bacana perceber isso, porque quando você começa a funcionar a partir daí,
e realmente dar uma chance para a ferramenta funcionar, é muita mágica que acontece e acontece de maneira muito rápida. Assim. Realmente, como pode melhorar? Então é isso aí. Algum outro comentário, alguma outra pergunta? Quem mais escolhe? E se tudo na vida puder vir a nós com facilidade, alegria só dessa nossa conversa aqui hoje, vocês vão perceber que alguma coisa já muda. Percebam um pouco da energia de quando vocês começaram na chamada hoje, só nesse nosso bate-papo aqui, que quando a gente se permite esses momentos, você muda energias, e às vezes você não consegue nem colocar em palavras, e as coisas começam a funcionar a partir de outro espaço já. É só você receber. Ok? Então é isso aí, eu acho que vamos marcar, quem sabe, mais um, para a gente ter mais contato, mais acesso a essas energias. Esse Zoom de hoje está sendo gravado, depois eu vou postar no canal do YouTube, vou disponibilizar o link para quem quiser compartilhar, repassar, reassistir, rever e ver, e como pode melhorar. Lembra que esse Zoom de hoje já está sendo uma mágica, porque não tínhamos internet até a hora de começar o Zoom. E estava andando aqui pelo hotel procurando um lugar com internet e nada, de repente, aqui está, na hora que é para ser, vem, como pode melhorar, né? Então, assim, quanta mágica você já tem feito que se você reconhecesse hoje, se multiplicaria para as coisas que você considera relevantes, né? Tudo que não permite perceber, saber ser e receber a sua mágica, você está disposto a destruir, descriar? E agora, pode. É isso aí. Marcos, tem algum comentário? Só reforçar para o pessoal, né, de Passo Fundo, região, ou qualquer outro lugar do mundo, né, o que mais é possível, escolher realmente essa classe do fundamento que eu já fiz, e as mudanças na vida foram incríveis. É uma coisa muito rápida mesmo. Você parece que você tá naqueles 4 dias ali em outro espaço, é uma coisa muito louca, assim. Não tem como explicar, né? Só participando mesmo para saber o que é. Em palavras é muito, não tem palavras para dizer, né? São 4 dias assim de mágica, expansão e facilitação, né? Individual. Então é muito incrível mesmo. E é assim como eu tenho dito, de tantas classes que eu tenho tido, que eu criei a oportunidade de participar, cada uma delas traz mais ferramentas que eu escolho compartilhar com mais pessoas possíveis. Então essas classes, esses workshops são espaços para isso. E muitas vezes a energia é mais do que as palavras podem descrever. E muitas delas, o que eu posso dizer é que o final é sempre uau. Uau é a melhor palavra que pode descrever, às vezes, algo que assim, sabe aquela Sim. coisa de as bolhas estourando, as coisas, as fichas caindo, como você queira dizer, e de repente você percebe que, caramba, isso realmente é mágico, isso funciona mesmo. Mas isso é só para mim, né? Porque duvido vocês escolherem, duvido o Júlio escolher, duvido o Marcos, duvido os outros também escolherem. Ok. Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês, bom chimarrão. Passo Fundo, então, abril, estaremos aí com facilidade, alegria e glória. E essa semana, depois de amanhã, começando transliteração e criação de uma realidade além dessa realidade. Ok? Gratidão e uma ótima noite a todos. Gratidão, Fábio. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, gratidão. Tchau, tchau.